Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Aqui vamos fazer um exercício da primeira aula. Para o exercício a gente vai precisar de uma folha tamanho A6. Por exemplo, a folha sulfite tem o tamanho A4. Metade de uma folha sulfite tem o tamanho A5. E metade de uma folha A5 é o tamanho A6. E assim por diante. Prenda sua folha num suporte com fita crepe. Apenas uma gotinha de aquarela já é o suficiente para fazer o exercício. Duas vasilhas de água, uma para limpar o pincel e outra para puxar a água limpa. Um pano para limpar o pincel. 3 pincéis, um grande, um médio e um pequeno. Vamos usar o exercício anterior como gabarito, então deixa ele perto. Deixa uma folha para testes perto também, vai precisar. Passe água no papel, não precisa gerar na água, nem encharcar, só deixa ele meio úmido. Quando o papel começar a ficar um pouquinho brilhante por causa da água, já tá perfeito, não precisa colocar mais água. Se você colocar muita água no papel, você pode sugar a água com um pincel seco de volta. Vamos aplicar uma camada bem clarinha no começo. Pinceladas horizontais, leves, de cima para baixo. Vamos dar um efeito degradê, onde o tom mais escuro fica em cima e o tom mais claro para baixo. Isso vai dar um efeito de céu. Então, pigmento escuro em cima e vai puxando para baixo com pinceladas horizontais. Mão levinha, movimento fluido. Se a água da parte de baixo do papel secar, não tem problema. É só passar o pincel úmido embaixo e continuar com a pintura. Agora espera a camada secar. Nessa segunda camada vamos escurecer um pouquinho mais o céu. Aqui o papel está seco, completamente seco, mas estamos passando já o pigmento molhado sobre ele. Isso é uma das técnicas de aquarela. Aqui é basicamente o mesmo processo da primeira camada. Pinceladas horizontais, mão leve. Não precisa força e continua a pintura. Movimentos fluidos, não precisa ser na mesma velocidade que eu, mas tenta deixar tudo homogêneo. Se você quiser apressar um pouquinho o processo, pode usar um secador. Agora a gente vai começar as dunas. Quanto mais perto da linha do horizonte, mais a informação é clara. Então, como essas dunas estão bem lá longe, elas vão ser bem clarinhas. Depois, as que vão vir na frente vão ser um pouco mais escuras. Então, dilui bastante a tinta na água e faz uma camada bem clarinha, como havíamos feito no primeiro exercício. Não esqueça de dar uma consultada no gabarito sobre os tons. Se você passar muita água no papel, não esquece que você pode sugar de volta com o pincel limpo ou então usar papel higiênico ou papel toalha.
Passe um pincel molhado no restante do papel para deixar tudo homogêneo. Agora deixa a pintura secar. Nessa segunda fileira de dunas, vamos fazer um tom mais escuro do que a primeira. Você pode diluir um pouco da tinta diretamente no papel, passando o pincel molhado. Delicadamente, tá? Não esfrega. Agora segue o mesmo processo da primeira camada de dunas. Lembre-se que quando a aquarela seca, ela fica um pouquinho mais clara. Então aí parece escuro, mas quando secar vai ficar mais claro. Passe água no restante de baixo do papel e faça os ajustes. Você pode levantar o suporte um pouco para a água escorrer para baixo. Isso ajuda bastante. Agora uma terceira camada de dunas, um pouco mais escura que as outras duas. E é o mesmo processo. Eu estou usando um pincel chato aqui, mas aí vai de preferência. Você pode usar um pincel redondo também, não tem problema. Lembrando que, quanto mais perto da visão do observador, mais escuro vai ficando a informação. Isso significa que essa terceira fileira de duna está mais perto do observador. Se você por acaso usar muita tinta no papel, deixa o pincel úmido, passa na pintura delicadamente até ficar homogêneo, até ficar suave a pintura e você vai conseguir acertar. Não encharque o papel, deixe tudo úmido apenas. Não deixe poça de água, por enquanto não faça isso. Eu dei uma exagerada no tom, então eu peguei um pincel limpo e estou tirando um pouco do tom embaixo com um pincel limpo. Agora deixo a pintura secar completamente. Para fazer o sol, vamos remover um pouquinho da tinta do papel, esfregando um pincel úmido e limpo e depois retirando o excesso com papel higiênico ou papel toalha. Nas nuvens é o mesmo processo, passando um pincel limpo e úmido e retirando o excesso com papel toalha ou papel higiênico. Esfregue o papel com calma, seja gentil para não formar um buraco nele. É sério, acontece e já aconteceu comigo. Nas nuvens perto do horizonte, que são pequenas, vamos aplicar primeiro uma camada de pigmento bem clarinha. Lembrando que é uma pintura exercício, não tem certo e errado aqui. O importante é acertar as camadas, os tons, controle de água. E agora vamos dar um pouquinho de profundidade nas nuvens, fazendo as sombras dela.
Nas nuvens do horizonte, use um tom um pouquinho mais escuro para fazer as sombras. Para fazer o brilho nas nuvens, eu vou usar um lápis pastel branco, mas se você não tiver, você pode usar um guache branco que dá na mesma. Não tem problema usar outras coisas na aquarela, como por exemplo esse lápis pastel, desde que chegue no resultado que você queira, tá valendo. Faça o brilho no topo das nuvens. Nessa pintura temos 3 planos. O primeiro plano é o mais perto do observador. E o último plano lá atrás, que seria o céu. Aqui vamos fazer um esboço do primeiro plano. Pode usar lápis grafite. Aqui eu vou usar nanquim, mas se você tiver uma caneta à prova d'água de ponta de feltro, também serve. Para puxar a fita, sempre em 90 graus e bem rente ao suporte. Você pode também usar um secador antes de puxar a fita. Isso amolece um pouco. Puxe a fita devagar. Então é isso, eu tentei fazer um vídeo bem simples, passo a passo, espero que todos vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, escreve nos comentários, me manda mensagem e até o próximo vídeo. Até logo!